Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja sobre suas vidas. Hoje, dia 17 de agosto, 20 horas e 30 minutos exatamente. Que todos sejam bem-vindos, uma boa noite a todos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Quanta notícia, né? Quanta notícia. A gente tá até assustada das notícias que vem, mas eu tava pensando aqui, tava assim meditando, passei o dia inteiro bem quieta. Eu tô cada dia mais quieta, cada dia mais de boca fechada. Eu faço as minhas coisas, mas estou com a minha visão no Pai, clamando ao Senhor, porque a guerra não é brincadeira, né? A guerra não está de brincar e a gente está buscando o Senhor, né? Paz do Senhor, Fernanda. Paz, boa noite, Meire, Mariana, boa noite. A todo Shalom, Josi. E eu estava aqui hoje meditando. As obras das trevas, né? As obras das trevas. E eu estava falando com o Senhor aqui porque não sei se vocês viram o fórum, né? O fórum deseconômico lá mundial. O Caco Antibes Schwab, eu vou chamar assim para não, né? Disse que eles são deuses e quem se puser na frente deles, eles vão exterminar. E ali eu fiquei pensando, né? Porque é o seguinte, o inimigo, o homem do pecado, ele já era para ter saído. Ele tá retardando em sair. Eu pensando, não tô colocando isso como... Eu tô falando aquilo que eu tava pensando hoje de tarde. Meditando, né? Eu falei, porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Ele sabe que tá terminando o tempo dele. E quem sabe que tá para ir para a morte, não quer ir para o corredor da morte, não quer. Então, o que me veio na cabeça? Eles estão tentando retardar a aparição do homem do pecado. A elite está tentando retardar. É exatamente, pastor, exatamente isso. São as palavras como as palavras de Golias, colocando medo e pavor nas pessoas. Exatamente isso. E eu digo para vocês uma coisa, ele está lutando para não aparecer, porque ele sabe que o tempo dele é chegado, né? Isso eu penso, presta atenção, é um pensamento, meu pensamento, não tô colocando nada que está na palavra, eu aqui pensando com os meus botões, né? E eu pensando aqui, falei, Senhor, só que é o seguinte, irmãos, ele vai ter que aparecer, ele vai ter, porque é o seguinte, ou ele queira ou não, o tempo dele vai terminar. Ele tem que cumprir o tempo certo. Ele vai ter que cumprir. Ele tá aí dando indícios que vai aparecer, indícios que não vai, e a coisa tá correndo por aí, mas ele vai ter que dar as caras, ele vai ter. E ele tá colocando quem? Ele tá colocando todos os candidatos para confundir todo mundo. Shalom, Aline. Para confundir a todo mundo. Ele tá pondo os candidatos dele para falar impropérios contra o povo de Deus. Eu não sei se vocês viram, mas lá no Oriente estava afastado das redes. Sim, eu desfiz o grupo, sim, Mariana. Eu desfiz os dois grupos. E aí eu estava lá, como é que diz? Estava vendo a perseguição ao povo, né? Queimando as igrejas, queimando tudo. Exatamente, às vezes está aí e não deu as caras ainda, lembrando que os 10 chifres, exatamente, pastor, exatamente isso daí. A gente fica, né, meditando, pensando, né, fazendo, porque quando a gente estuda isso daí, eu já estudo isso faz tempo que eu estudo, né, desde criança, mas de 10 anos para cá é um estudo diário, né, e a gente sabe que o tempo dele já está aí, entenderam? Sabemos que o tempo dele já está aí, mas
mas a gente sabe também que ele não quer perder. Então, eu creio que ele deve estar se retardando para aparecer. Mas ele não vai ter jeito, ele vai ter que aparecer. Não, acabei de começar, Dinha. Ele vai ter que aparecer de qualquer jeito, ele tem que cumprir o que a palavra de Deus manda. Eu estava ouvindo o Javier Palacio falar uma coisa que eu achei interessante. Eu gosto muito de ouvir o Javier Palacio. Pelo menos 2 mensagens dele eu escuto por dia. Pelo menos isso, porque eu aprendo muito com ele. Aconselho vocês a ouvirem também, tá, gente? Aconselho vocês a ouvirem. E ele falou o seguinte, que Satanás, ele não sabe, ele não tem a revelação total, paz, Vânia, ele não tem a revelação total das profecias do Senhor. Ele não tem. Ele disse o seguinte, que se ele tivesse a revelação total sobre Jesus, ele não teria colocado os fariseus para matar Cristo. Se ele soubesse a revelação total, se ele soubesse que Jesus ia entrar no inferno e buscar a chave da vida e da morte no inferno, ele não teria feito isso. Então, irmãos, ele sabe até um ponto as coisas, mas ele não sabe tudo. Deus deixou ele sabendo uma parte, mas ele não tem conhecimento de tudo. Ele não tem. E eu estava vendo agora à noite, me mandaram um vídeo de uma irmã, né, que teve um sonho, parece que era recém-convertida, e ela teve um sonho sobre a volta de Jesus. Satanás perdeu a sabedoria, posição, mas não perdeu o poder, exatamente. Lembrando que arrastou uma parte dos anjos do céu, exatamente, pastor. Ele perdeu toda, como é que diz? Será que seria um poder mesmo, pastor, ou seria a força? Às vezes eu penso que poder é de Deus e força é dele, né? Será que não? Né? E então eu fico assim pensando, nesse momento que nós estamos agora, o governo dele é um governo de ataques, né? Você acha que ele tem poder mesmo, poder? Às vezes eu penso que ele tem a força. Poder do mal, realmente, poder do mal, Porque é o seguinte, a gente tá vendo aí ele colocando o povo dele, né? O povo dele pra trabalhar. O povo dele tá trabalhando. Ele perdeu as virtudes do pai. O povo dele tá trabalhando de uma forma tremenda. Eles não param com a agenda. É verdade. É porque quando a gente recebe uma hoste maligna, né, a gente sente no corpo, né? É uma energia, né? Uma energia negativa. É uma coisa assim tenebrosa. E eu estava aqui meditando, pensando, porque o diabo, o homem do pecado, ele vai vir das trevas, né? Ele vai vir do poço do abismo. Tá todo mundo olhando para Jared Kushner, olhando para Macron. Quem mais? Eu às vezes falo do Charles, né? Do que é rei agora, porque aquilo ali foi uma coisa assim absurda, né? Tanto que ele é rei. Exatamente, pastor, o pastor está dizendo aqui em Efésios 6:12, nós vemos isso, é verdade. E a gente está olhando muito para esses homens, mas a gente não está olhando para o que a Bíblia diz, que vai ser aberto o poço do abismo e vai vir de lá o Apolion, o Abaddon, que em latim é Apolo. É a força do poder das trevas, é essa força que eu tô assim pasma de crer que pode ser o espírito desse sujeito aí que vai dar a vida e a imagem, que vai sair com o cara, entendeu? Com o homem do pecado. Porque, irmãos, o negócio vai ser feio. Eu escutei uma live essa semana dizendo que Nero pode ressuscitar. Porque Nero foi dos ditadores, ele foi o pior, ele foi o mais sangrento, o mais cruel. Nero. E também nós não podemos deixar de ver Nimrod. Nimrod foi o primeiro rei da terra.
Nimrod foi o primeiro homem que fez a nova ordem mundial. Nimrod fez a nova ordem mundial. Então, nós não sabemos como vai ser. E aí, eu não acredito não, pastor. Eu sou sincera para o senhor, eu não acredito que seja ele não. Eu acho que ele é uma... Eu acho, Val, eu acho que seria o espírito de Nero que viria do abismo. Eu também escutei essa live, por isso que eu tô falando, escutei essa live aí. Achei muito interessante a colocação, achei muito interessante. Irmãos, eu não descarto nada. A gente tem que observar tudo e começar a peneirar. Uma coisa eu digo, será que os homens que estão aí, esses que estão aí que a gente está achando que é, tem algumas coisas sobre Nimrod naquele cerne? Sim, tem. E outra coisa, no 10º andar inferior do aeroporto de Denver, está o corpo de Nimrod. O corpo de Nimrod está lá. No tempo do Obama, eles conseguiram resgatar o povo de Nimrod, entendeu? Então, gente, presta atenção. A gente está olhando para um lugar, a gente está olhando para esses homens que estão aí. Mas vai ser um negócio tão avassalador que nós vamos levar um susto. Porque eu acredito que não seja nenhum desses daí. Entendeu? Que nunca ninguém viu. Exatamente, exatamente. Esses daí são distração. Eles são distração e eles fazem o papel de anticristos, né? O Caco Antibes Schwab, né? Faz, como é que fala? Ele distrai, ele anuncia, eles são porta-vozes do que está vindo. Eles são nada mais que porta-vozes. Então, eles são, como que eu posso dizer assim, os vassalos, né? Não foi à toa, foi para pegar o corpo do cara que estava lá, do Nimrod. Eles acharam onde estava o corpo, e aí eles pegaram o corpo do Nimrod, e esse corpo tá lá. Tá lá e... acredito que todas estas guerras são para pegar coisas que vão ser usadas para o futuro. Eu acredito. E uma coisa que me chamou a atenção esses dias também, exatamente, muitos anticristos estão aí. Eu também acredito que nós vamos ser surpreendidos mesmo. E uma coisa me chamou a atenção, irmãos, presta atenção. Toda vez que o povo se desviava, o povo desviado ia para o lado leste. O lado leste é o quê? O lado leste é o lado da esquerda, não é isso? Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu me posicionar aqui. Mas ele, na minha visão, está do lado da direita, mas eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. Eu acredito que não vá, Meire, eu também acredito. Eu acredito que eles sejam a plataforma disso tudo. São os porta-vozes, né? Eles são que eles estão entretendo a manada dos crentes que estão aí só olhando isso, esquecendo de se santificar. Porque o arroxo, a hora que explodir, porque já está para explodir. Isso aí você pode ter certeza, gente. As coisas já estão para explodir. Entendeu? Sob a visão de quem vê o leste fica à direita, é verdade. Mas nessa live que eu ouvi, eu achei interessante que a pessoa dizia assim: reparem que todos que se desviaram de Deus todos caminharam para o leste. E ele quis dizer, o leste, até quem falou isso foi o Jason Rosa. Ele falou isso numa live, num vídeo dele. Ele falou: reparem que todos os desvios que aconteciam, eles iam para o leste. E o leste o que é o leste? Shalom, Marta. O que é o leste? O leste está onde? Iraque, Irã, né? A Pérsia, China, e aí vai. É tudo para lá o negócio. Tudo para lá. Eu achei muito interessante a colocar, foi o Jason Rosa. Eu não lembro que live que eu escuto todos os dias o Geopoliticando e o Revelando, né? Revelando ou Revelar. Eu escuto todos os dias as lives dele, porque é muito interessante escutar. Se vocês puderem ouvir esses dois canais todo dia de manhã, escutem os canais dele. É muito bom, ele traz muita coisa boa. Mas é isso aí, nós conversamos sobre as notícias, né? Que a gente fica assim, pasma, né, de ver.
Mas vamos agora no que interessa, né? Que é a leitura da palavra. E vamos ler. Oi, voltou? Acho que voltou aqui. Porém, do seu ponto de vista, onde se está, fica à esquerda. É verdade. Eu acho que ele se colocou de frente para Israel, né? Se você ficar de frente, de cima para baixo, do norte para baixo, você vai ficar à esquerda, né? Mas é uma coisa interessante. Ele disse: todos que se desviam vão para o lado do leste, sempre para o lado do leste. E eu achei interessante isso. Aí vocês meditem, né? Pensem, porque a gente fala aqui. Isso que eu estou comentando com vocês é comentário. Comentário, aquilo que a gente vai observando, né? No Apocalipse de Elias tem as características físicas e nenhum se encaixa, exatamente. Eu já li sobre isso. Sabe alguma coisa sobre o Império da Tartária? Sei. O Império da Tartária, ele ficava nas regiões da Rússia, né, pastor? Regiões da Rússia. Ele foi todo submergido, inteirinho. As fotos que tem da Tartária são tremendas e a gente sabe que são néfilins, entendeu? São néfilins. Eles são gigantes, né? Gigantes. Eles estão na região do leste. Eles estão na região norte-leste, pro lado do Oriente, né? Lado do Oriente. É interessante. E tem um rapaz que eu sigo. Eu gosto, como vocês sabem, que eu gosto muito dos sites, das páginas espanholas, de qualquer nação espanhola. Eles são muito melhores do que nós. É incrível. Eles têm uma visão assim perfeita, a visão deles. E tem um rapaz que eu gosto muito do canal dele, eu não lembro o nome do canal agora, mas ele fala muito da Tartária. Ele tem imagens tremendas da Tartária. Tremendas, tremendas, tremendas. Eu vou lembrar o canal dele, vou procurar e vou passar para vocês. Eu vou ver se eu acho. Vou ver se ele ainda tá no YouTube. Faz tempo que eu não o vejo. Mas eu vou ver se ele ainda tá no YouTube e vou passar para vocês. Ele fala muito da Tartária. Agora, tem um canal aqui também no Instagram que fala muito da Tartária. A hora que eu achar, eu vou postar lá nos meus stories. Vocês fiquem atentos lá, que a hora que eu encontrar com eles, eu já passo para vocês, tá bom? Que é muito interessante, porque a Tartária, a terra se liquidificou e abaixou. Toda a Tartária abaixou. Tem um canal britânico também que fala sobre a Tartária. Tem um britânico também. Como eu não falo inglês, entendo alguma coisa, né? Mas eu não falo inglês, então eu procuro mais os espanhóis. Mas esse espanhol é muito bom. Ele fala assim tremendamente. Tanto que na Tartária existia o que nós temos hoje. Até celular eles tinham, para vocês terem ideia. Tem foto deles com celular. Tem foto deles com carro elétrico. Tem fotos dele com tudo. Entendeu? Eu não vi a chave mestra, eu não vi. Mas é muito interessante porque eles eram... Tanto que Tesla, né? Tesla é mais ou menos por aí. Tanto Tesla, acho que era polonês, alguma coisa assim. Tesla tinha o conhecimento dos tartários. São gigantes e são híbridos, tá? Eles são néfilins. Pode ter certeza disso. Por isso, Deus permitiu que eles fossem eliminados, para que nós pudéssemos chegar até aqui, pudesse completar os 6.000 anos, tá? Mas vamos lá. Vamos ler agora. Gente, essa conversa que nós tivemos aqui é uma conversa, tá bom? É uma conversa, como é que diz? É um raciocínio, tá? China e Taiwan, lá eles tinham gigantes também, pastor, mas lá a Tartária eu não sei se chegou ali não, tá? Mas eu sei que na Rússia, na parte russa é muito forte a Tartária, entendeu? Mas é isso aí, gente. Vamos então ler Josué capítulo 2. Nós vamos ver sobre Raabe, tá? Eu acho muito bonito isso daqui. Eu falei para vocês ontem que foi o que Deus me orientou a ler. E eu tava aqui lendo e de repente eu liguei aqui para entrar, né, na live e a Catarina Conte tava falando sobre Jericó. E caiu sobre, porque aqui como é que fala? É a invasão de Jericó. E sem Raabe,
Jericó não teria sido... Deus preparou uma mulher numa condição terrível, mas essa mulher, ela ajudou Israel a ganhar Jericó. Vamos lá. Capítulo 2 de Josué diz assim: Josué, filho de Num, enviou de Setim secretamente 2 homens como espiões, dizendo: Ide, examinai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e hospedaram-se ali. Aí você vai falar assim para mim, mas como, irmã Ruth, eles entraram na casa de uma prostituta que se chama Raabe? Pois é, Raabe tinha um hotel. Raabe tinha um hotel. Onde todos os viajantes chegavam ali. Ela já oferecia tudo, né? Ela devia ser o tipo de uma, vamos colocar assim, uma cafetina, né? Vamos falar bem o português correto para a gente entender quem é Raabe. E por aquele hotel dela, ou aquele bar dela, né? Aquele bar, passava todos os viajantes. E no que passavam os viajantes, ela escutava falar sobre o Deus de Israel. Ela escutava falar sobre um povo que deixou o Egito para baixo. Ela escutava falar que teve um homem chamado Moisés que viu Deus no Monte Sinai e que Deus mandou esse homem voltar lá no Egito, da sua terra, para o seu povo, para libertar o seu povo. E Faraó não quis deixar o povo embora. E Deus começou a fazer o quê? A desfazer o Egito, a fazer o Egito virar pó. Filho dela é Boaz, isso? O filho dela é Boaz. Acho que filho ou neto, né? Filho ou neto é Boaz dela. E daí ela vai, presta atenção, ela começa a ouvir todos esses relatos. Ela começa a ouvir que o Mar Vermelho, o Mar dos Juncos, se abriu. Lembra dos juncos que Moisés foi colocado no meio dos juncos? Para a filha de Faraó ver ele ali? Entendendo? Aqui não tá travando, gente. Aqui tá, pra mim tá normal, tá? Aqui pra mim tá normal. E travou uma vez só. E aí, o que acontece? Ela começa a ouvir. E ela começa a entender que esse povo era um povo diferente. Que o Deus desse povo era um Deus que cuidava deles e que os protegia. Os protegia daquela situação toda. E é que aquele Deus ia dar uma terra para eles, e isso ia passando de boca em boca, de boca em boca. E chegava nos ouvidos de Raabe. E Raabe, ela começa a se converter ao Deus de Israel. Entendeu? Essa mulher começa a se converter ao Deus de Israel. Aí, o que chega? Chega a notícia que o povo de Israel está nas imediações, e o povo começou a tremer. O povo começou a tremer de medo do povo de Israel, do Deus do povo de Israel. E essa mulher tem o privilégio de hospedar na sua hospedaria, no seu bar, né? Vamos colocar hoje assim, o seu bar que tinha uma hospedaria. Ela tem o privilégio de hospedar 2 homens. Olha que interessante, 2. O que nós temos de 2, né? Agora, para o final dos tempos, 2 testemunhas. 2 testemunhas que foram enviadas para espiar a terra. 2 testemunhas agora que vão ser enviadas para pregar juízo sobre a terra. Olha a comparação de um com o outro. Essas 2 testemunhas vão para lá, testemunha não, 2 espias vão para lá para observar a terra, observar como são os homens, como eles trabalham, como eles funcionam, como é a mente daquela gente. E vem vindo agora 2 testemunhas que vão trazer o quê? Vão trazer juízo, elas vão entrar em embate com o anticristo. Vamos observar, vamos relacionar o passado com o que nós estamos vendo agora. Presta atenção. E anunciou-se ao rei de Jericó: eis que alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó mandou dizer a Raabe, porque ele sabia
que ela é que hospedava os forasteiros. Faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram para espionar toda a terra. Mas a mulher tinha tomado os 2 homens e os escondera. Raabe usou o quê? De estratégia. Raabe usou de estratégia. Ela coloca aqueles 2 homens, esconde eles, porque ela sabia que o povo de Israel ia vencer. Ela já estava convertida ao Deus do povo de Israel só de ouvir falar. Só de ouvir falar, o coração dela batia pelo povo, pelo Deus de Israel. Gente, que coisa mais linda, né? Um coração bater forte por um Deus que ela ainda não conhecia, mas ela ouviu falar. Um Deus que cuidava do seu povo e que estava fazendo eles ganharem batalhas tremendas. E essa mulher esconde esses 2 homens. Disse então, ela disse para os mensageiros do rei: estes homens vieram a mim e eu não sabia de onde eles eram. E havendo de fechar-se a porta da cidade à noite, estes homens saíram e não sei para onde foram. A estratégia de Raabe. Isso foi uma estratégia. Persegui-os e rapidamente e os alcançarei. E ela fala, né? Ela manda que eles corram atrás dele porque ainda alcançar, porque eles tinham acabado de sair. E aquele povo vai atrás dos espias. E o que acontece? E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço. Ela livrou eles do perigo. Ela livrou aqueles homens do perigo eminente. E agora ela vai ter uma conversa com eles. Agora ela vai declarar tudo o que ela sabe. E agora ela vai ali negociar a vida dela. E antes que os espiões se deitassem, Raabe subiu ao terraço e disse-lhes: sei que Yahvé vos deu esta terra, e caiu sobre nós o vosso terror, e todos os habitantes da terra estão tomados de pânico diante de vós. Irmão, você sabe o que quer dizer pânico? Você já teve pânico? Você já teve síndrome do pânico? Eu tive. Eu não conseguia, eu tinha pânico do dia. Eu gostava da noite. Eu me refugiava na noite. Eu não podia ver o sol amanhecer, que eu começava a suar frio. Eu começava a ter... Eu tinha... Olha, pavor do dia. Eu tinha pavor do dia. Era um pânico que me dava, eu congelava. Não era brincadeira. Não era brincadeira. Exatamente, Mariana. Ela viu a oportunidade e não desperdiçou. Olha aqui, ó. Porque temos ouvido como Yahvé secou as águas do mar dos juncos, que é o Mar Vermelho, diante de vós, quando saíste do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus? Olha só, do outro lado do Jordão, eles ouviam tudo. Ela sabia de tudo. Ela sabia de tudo, ela tinha consciência de tudo. E a Sion e a Og. Og era um gigante. Og era um gigante. Ele tinha em média de 2 metros de ombro por 4 metros de altura. Alguma coisa assim, não me lembro agora as medidas dele, mas ele era um gigante. E eles foram para cima desse povo e destruíram. Aí você fala assim, Ruth, mas Deus é cruel. Por que Deus fez isso? Você sabe por que Deus fez isso? Como eu disse ontem, esse povo não era gente igual a gente. Eles eram híbridos. Sabe conforme eles estão fazendo aí, ó? Estão fazendo bebês que não vai precisar mais de útero. Tudo que eles estão fazendo, esses seres híbridos que eles estão fazendo, juntando animal com gente, era isso que era o povo naquela época. Essas nações viviam disso. E Deus precisava destruir para que Jesus pudesse vir, para que o mundo pudesse suportar até chegar a morte de Cristo, para nos salvar, a mim e a você.
E para chegarmos até aqui, por que a Tartária foi destruída? Porque aqueles Néfilins que estavam na Tartária tinham uma tecnologia altíssima. Então Deus permitiu que destruísse para que o mundo pudesse chegar até aqui, completar os 6.000 anos dele. Completar o que Deus, o acordo que Deus tinha, que Satanás pegou de Noé não, Satanás pegou de Adão. Deus tinha dado a terra para Adão. Satanás foi lá e catou a terra. Então foi dado para ele 6.000 anos para ele poder reinar aqui. Se não tivesse acontecido isso, você não estaria salvo hoje. Então não fale que Deus era injusto. Não, Deus sempre foi justo. Ele não matou seres humanos, ele matou Néfilins. Ele matou homens misturados com demônios. Foi o que ele matou. O que ele mandou que Josué e Moisés matassem. Eram seres que estavam pactuados com o diabo. Entenderam? Então diz aqui, ó. Ao ouvirmos isso, nosso coração desfaleceu e não restou mais ânimo em ninguém. Por causa da vossa presença, porque Yahvé, o vosso Deus, é Deus tanto em cima nos céus como embaixo na terra. Ela sabia, ela se converteu. Ela se converteu antes dos espias chegarem lá. O coração dela já era de Deus. Por quê? Porque aquela mulher tinha algo diferente de todo aquele povo. Aquela mulher tinha algo diferente de todo aquele povo. Agora, pois, jurai-me por Yahvé, que assim como eu tive misericórdia de vós, de igual modo tratareis com misericórdia a casa de meu pai, e me dareis um sinal verdadeiro, de que preservareis a vida de meu pai, minha mãe, de meus irmãos e irmãs, e todos os que lhes pertencem, e de que nos livrareis da morte. Ela faz um pacto. Por que ela faz um pacto? Porque ela sabia que o Deus de Israel era um Deus que não desrespeitava as nações. Ele somente cumpria juízo. Ela sabia que o Deus de Israel era fiel. E ela queria fazer parte daquele povo, do povo de Israel. Era assim que a coisa estava funcionando. E aqui diz assim: e os homens disseram, os espias lhe disseram, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a nossa missão, e quando Yahvé nos der a terra, usaremos de misericórdia e de fidelidade para contigo. Duas coisas, misericórdia e fidelidade. Prestem atenção, misericórdia e fidelidade. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, pois sua casa estava construída na muralha. Irmã Ruth, mas uma casa na muralha, as muralhas eram imensas. Em cima das muralhas era como se fosse uma avenida. Passava carroça, passava charrete, passava de tudo. Entenderam? Visto que morava ali, ela morava no muro. E disse-lhes, ide à montanha para que os vossos perseguidores não vos encontrem. Então ela deu a direção para que eles pudessem ir e que eles ficassem por lá durante 3 dias. Escondei-vos lá durante 3 dias, até que voltem aqueles que vos perseguem, e depois segui o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar, se a nossa chegada à terra não atares este cordão de fio escarlate à janela pela qual nos fizeste descer, e não reunires contigo na tua casa teu pai, tua mãe, seus irmãos e toda a família de teu pai. Vou ler de novo. Disseram-lhe os homens, os espias, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar, se a nossa chegada à terra, a esta terra onde eles estavam, Jericó, não atares este cordão de fio, o quê?
Fio escarlata. Irmãos, presta atenção. Eles mandaram ela atar um fio escarlata. O que é o escarlate? Que cor é o escarlate? É vermelho. O que é que os israelitas fizeram antes de sair da terra do Egito? Eles passaram o quê? Sangue nos umbrais da porta. O sangue que cor é? Vermelho, escarlate. Eles estavam protegidos com o sangue daquele cordeirinho que eles mataram para ceiar aquela noite. E o anjo da morte não passou. Os espias, sabendo disso, disseram a ela: você vai colocar uma corda de cor escarlate na tua janela. E você vai guardar dentro da tua casa toda a tua família. E não saia dali. E nós cumpriremos com você aquilo que nós estamos propondo. Olha aqui, ó. A janela pela qual nos fizeste descer, e não reunireis contigo na tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Qualquer pessoa que sair para fora das portas da tua casa, o seu sangue cairá sobre a tua cabeça. Não era para sair para fora da porta. E nós seremos inocentes. Mas o sangue daquele que estiver contigo na casa cairá sobre as nossas cabeças, se alguém puser a mão sobre ele. Mas se denunciares essa nossa missão, estaremos livres do juramento que nos fizeste prestar. Ela respondeu: que assim seja, de acordo com vossas palavras. Elas os despediu e eles partiram. E ela atou o cordão escarlata à janela. Lá em Isaías diz, né? Entra nos teus aposentos, fecha a porta e espera até que a ira passe. Aqui, Raabe faz a mesma coisa. Ela faz um pacto com aqueles homens que ela sabia que eram homens do Deus Yahvé. Ela tinha consciência do que ela estava falando. Ela tinha consciência do que fazer. Ela negociou, porque ela sabia que ela não estava negociando com os deuses de Jericó, mas ela estava negociando com um Deus criador dos céus e da terra, um Deus que cuidava dos israelitas. E ali ela coloca a sua conversão. Parece que não, né, irmãos? Mas ali foi a conversão de Raabe. Quando ela coloca aquele fio escarlata na janela, ela está confessando que ela crê no Deus do impossível. E quando ela coloca a família dela para dentro da casa dela e os protege ali, e ninguém sai dali, é como Noé na arca. Noé entrou na arca, todos aqueles animais junto, sua família, 8 pessoas dentro da arca de Noé. E eles foram guardados. Foram guardados do mal, foram guardados do perigo. Deus selou a porta por fora, ninguém podia abrir. Nós estamos, meus irmãos, nos momentos finais. Boa noite, Flávio. Nós estamos no momento final. Entra nos teus aposentos, fecha a porta. Confia no teu Criador. Confia em Jesus de Nazaré. Confia no sangue que ele derramou na cruz do Calvário para te salvar. Esse cordão escarlata é isso. Esse cordão escarlata é isso, porque as 2 testemunhas, os 2 espias, que eram espias, mas agora serão 2 testemunhas, já estão para chegar. E eles vão guerrear com o anticristo o tempo inteiro. Eles vão ser aqueles que vão batalhar com o anticristo o tempo todo. E nós precisamos estar com o cordão escarlata, firmes, agarrados nele. Nós não podemos soltar do cordão escarlata, que é o sacrifício de Yeshua HaMashiach, que vive por hoje e por toda a eternidade. É lá que nós temos que estar. É lá que nós temos que colocar. Nós temos que ser uma Raabe. Nós temos que ter inteligência. Raabe era uma mulher inteligente.
Raabe não era qualquer uma. Ela caiu naquela vida porque a vida proporcionou isso para ela. Ela vivia num lugar terrível, mas ela se converteu, ela foi se convertendo ao Deus de Israel conforme as notícias iam chegando, e as notícias passavam pela taberna dela, passavam pelo bar dela, pelo hotel que ela tinha. Os viajantes vinham contando o que estava acontecendo, e Raabe foi se convertendo, e o coração de Raabe foi se tornando um coração diferente. E quando os dois espias chegam, ela confessa que ela crê no Deus de Israel. Ela fala o nome do Deus de Israel, Yahvé. E ela, imediatamente, os espias saem, ela coloca o cordão na janela. O cordão escarlata, quer dizer, ela sabia que ela confiava no Deus de Israel. Nós estamos em condições de colocar o cordão escarlata na nossa janela? Você está pronto para isso? Coloca na janela do teu coração o cordão escarlata. Fecha. Entra no teu aposento. Fecha a porta. E fica quieto lá dentro até que a ira passe. Até que a indignação passe. E o nosso Redentor venha nos buscar, porque o cordão escarlata estará no teu coração. O cordão escarlata estará na tua mente. O cordão escarlata estará na casa daquela que mudou de vida a partir do momento em que ela começou a escutar o poder do Deus de Israel. Ela não se converteu naquela hora, ela já estava vindo num processo de conversão, e pelo que a gente percebe, a família também estava no processo de conversão. Irmãos, nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos entender as astutas ciladas de Satanás. Satanás, ele lança pedras. Se ele não consegue com pedra, ele lança setas inflamadas. Se a seta inflamada não funciona, ele lança a língua peçonhenta. Se a língua peçonhenta não funciona, ele vai lançar outra coisa. Sabe para quê? Para parar a obra de Deus. Só que é o seguinte, meu irmão. Conforme a seta vem, a obra continua. Conforme a seta vem, o Senhor enriquece mais a nossa mente para entender da palavra de Deus. Mas e esse povo que lança seta, o que vai acontecer com eles? Pois é, boa pergunta. E quando as setas acabarem, como é que vai ficar? Porque a obra de Deus está continuando. A obra de Deus está aqui. Nós estamos nos animando para a vida eterna. Nós estamos prosseguindo para a Canaã celestial. Nós estamos prosseguindo rumo à pátria celestial. Nós aqui não estamos brincando de ser alguma coisa, não. Aqui nós estamos com coisa séria. Arrependimento, vida renovada. Raabe fez tudo isso. Ela passou pelo processo do arrependimento. Ela passou pelo processo do Espírito Santo trabalhar no coração dela. Ela passou... Quantos sonhos essa mulher não deve ter tido? Você já parou para pensar nisso? Nesses anos que eles estavam avançando, quantos sonhos Raabe não teve? Quantas conversas com o Deus de Israel Raabe não teve? Exatamente. Quebrados ou inteiros estejamos na roda do oleiro. Quantos sonhos Raabe não teve? Quantas conversas com Deus de Israel Raabe não teve? E o que Deus fez? Levou para dentro do patrimônio de Raabe. Deus levou aqueles dois homens para que negociassem ali a salvação de Raabe. Onde estava a salvação de Raabe? Numa corda vermelha. Jesus estava naquela corda. O sacrifício do Filho de Deus estava naquela corda. A corda da salvação. Partiram, pois, e foram à montanha, e lá permaneceram 3 dias. 3 dias no ventre do peixe, 3 dias no seio da terra, 3 dias dentro da montanha, até o regresso dos perseguidores,
que os procuraram por todo o caminho e não os encontraram. Raabe fez o quê? Ela fez uma contra-informação. Ela não deu a informação certa. Ela deu a informação errada. Foi a estratégia que ela teve. Então os 2 homens desceram da montanha, passaram o Jordão e vieram a Josué, filho de Num, a quem contaram tudo o que lhes havia acontecido. Disseram a Josué: realmente, Yahvé nos dá toda esta terra em nossas mãos, e os seus habitantes estão apavorados diante de nós. Presta bastante atenção. Exatamente, Maria, no lugar improvável Deus agiu. Irmãos, prestem atenção, Satanás, ele procura nos desviar do foco. Ele, com suas astutas ciladas, procura nos tirar da obra de Deus, mas a obra de Deus parece que acabou, mas ela não acabou. Não, ela não acabou. Ela continua firme e forte. É coisa interessante, né? Como Deus trabalha, como Deus faz. Como é o amor de Deus. Pendura na tua janela, na janela do teu coração, na janela do teu entendimento, a corda escarlata. A corda é o sacrifício de Jesus Cristo pela tua vida, pela minha vida. Pendura ela, porque na hora em que a trombeta tocar, na hora em que a última trombeta tocar da festa das trombetas, a hora que ele der a trombeta da urgência da festa, os anjos vão vir pegar o coração que estiver com a corda pendurada na janela do coração. Aqueles que estiverem dentro do seu quarto de oração, aguardando a Jesus Cristo de Nazaré, com a sua corda pendurada no seu coração, na janela do coração, os anjos vão identificar e vão te resgatar. E você vai compor a igreja de Cristo, que vai se casar com o Cordeiro nos ares. Nos ares. Eu estava vendo aqui agora, né, os alienígenas, né? Tá até já, vocês já viram que tem um site com namoro com alienígenas? Vocês viram? O site com namoro com os alienígenas. Por quê? Os alienígenas estão descendo dos ares, né? Eles estão descendo das regiões celestiais. Eles estão vindo para a Terra. Os alienígenas estão vindo para a Terra, sabe por quê? Que são os anjos caídos, porque os ares têm que estar limpos, porque a igreja só vai poder subir quando os ares estiverem limpos. As regiões celestiais têm que estar limpas, para que haja o casamento da noiva e do cordeiro. Você entendeu bem? Deu para você compreender? Deu para você entender como Raabe faz parte da nossa vida hoje? Raabe aqui é nós, a igreja. Nós, a igreja. Irmãos, nós já estamos em momentos finais. As notícias não são mais de um dia para o outro, elas estão de hora por hora. Toda hora tem uma notícia diferente de arrepiar o cabelo da cabeça. Isso é sinal que as tropas celestiais estão em movimento. Os anjos já estão em movimento. O Rei dos Reis já senta seu cavalo branco. Ele já veste as suas vestes salpicadas de sangue. Ele já tem na sua cabeça várias coroas. Ele já está escrito na perna, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele já está pronto para nos receber nos ares. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Entendeu? Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Nós estamos já na abreviação dos dias. E Satanás, que está querendo não aparecer, vai ter que aparecer a qualquer momento. Ele tá, na minha visão, né? Tentando postergar a situação para não ser colocado logo no fogo. Porque para ele, 3 anos e meio não é nada. 3 anos e meio são 3 minutos para nós, 3 horas para nós. Estão entendendo?
Prestem atenção. Nós já estamos nos derradeiros momentos da volta de Jesus. Não sei quanto tempo nós estaremos aqui. Não é muito tempo não, gente. O tempo já está terminando. Pode ter certeza disso. Eu não acredito que nós cheguemos até o final do ano aqui. Não acredito. Mas eu posso te dizer uma coisa com toda certeza. O nosso Wi-Fi não vai falhar. A nossa oração não vai falhar, porque nós estamos, o nosso Wi-Fi está no céu. Lá vão subir todas as orações dos santos e de lá vem a ordem para tudo que vai acontecer. De lá vem a ordem. Segue por aqui. Prepara-te, igreja. Prepara-te, igreja, para ver o anjo vindo e falando: sai depressa. Sai depressa, você tem que sair depressa porque o povo está se reunindo em tal lugar. 12 de Apocalipse. A igreja levada ao deserto. Longe da vista do dragão. Longe da vista da serpente. Você está se preparando para isso? Põe a tua corda escarlata na janela do teu coração. Entra nos teus aposentos e cala a boca. Fica quieto. Fica quieto. Não entra em conversa que não é para você. Não siga a corrente de Satanás que está levando meio mundo embora com ele. Cuidado. Cuidado porque o tempo é chegado e Satanás vem com força de todos os lados. Vem com muita força. Presta atenção. Essa mensagem que o Senhor está mandando hoje. Prepara-te, Raabe. Prepara-te, igreja. Porque se você estiver com o cordão escarlata na tua janela, se você estiver guardada dentro do teu aposento, você vai ouvir a voz da trombeta. E a voz da trombeta vai chamar teu nome. Você vai ouvir, sabe por quê? Porque você cumpriu os requisitos do Pai. Você cumpriu aquilo que o Senhor está mandando. Você santificou a tua vida, você santificou o seu olhar, você santificou as tuas mãos, você santificou os teus ouvidos, você santificou a tua voz, você santificou a tua língua, você santificou os teus desejos. E o Senhor vê tudo isso. Raabe estava nesse processo. O único processo que faltava era a corda e guardar dentro de casa. A corda era a salvação, a corda escarlate, a corda vermelha. Que nós possamos, meus irmãos, estar dessa forma, que a corda vermelha possa estar pendurada na tua vida e que você possa aguardar a volta de Jesus e que você possa ter o privilégio de ouvir a trombeta soando. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome honrado do teu Filho, Yeshua HaMashiach, nós estamos diante da tua presença, te louvando e bendizendo pelo teu nome, te louvando e te agradecendo, Senhor, porque tu és Deus soberano dos céus e da terra, te louvando, Senhor, porque mesmo que Satanás esteja feroz, vem vindo com força para matar, o Senhor tem levantado o teu povo para pregar a tua palavra. O Senhor tem levantado o teu povo com discernimento da palavra de uma forma tremenda, Pai. Eu te peço, Senhor, nesse momento, guarda as Raabes que aqui estão. Raabes que louvam o teu nome, que estão diante da tua presença, te invocando, te agradecendo, te louvando, limpando as suas vestes, como Raabe limpou. E agora nós estamos prontos para pendurar a nossa corda escarlata e vamos nos refugiar no nosso quarto, no quarto da oração. E estaremos firmes esperando ouvir a trombeta soar, porque o cavaleiro com as vestes salpicadas de sangue, com a sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, com as suas coroas sobre a cabeça, já vem descendo, já vem colocando o seu exército
para os anjos recolherem os escolhidos nos 4 cantos da terra. E eu te peço nesse momento, Pai, dá força para o teu povo, dá entendimento, estratégia, ousadia para o teu povo, em nome de Jesus. Guarda o teu povo pela tua infinita misericórdia. Livra, Senhor, o teu povo de pecar diante da tua presença. Nos ajuda, Pai, a colocar esse cordão escarlate, para que nós possamos estar firmes contigo. Eu te louvo, Senhor, te agradeço por tudo. Peço, Senhor, que o Senhor guarde as crianças do teu povo. Blinda as crianças, em nome de Jesus. Blinda as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes. Não deixe, Pai, que o espírito colorido entre na casa dos teus filhos, entre na vida dessas crianças. Pai, eu te peço em nome de Jesus. Não deixe que esse espírito das trevas, espírito da maledicência, espírito, Senhor, da prostituição entrar na casa dos teus filhos, em nome de Jesus. Guarda todos, Pai. Livra do mal. Protege pela tua infinita bondade. Te agradecemos por tudo e te pedimos por todas essas bênçãos no nome honrado do teu filho Yeshua HaMashiach, que vive para sempre. Amém e amém. Irmãos, fiquem firmes com Jesus. Amanhã eu vou citar o nome de todos, tá? Eu tô com a minha garganta bem seca aqui, não vou conseguir falar. Mas amanhã a gente combina de vocês colocarem o nome como nós temos feito, tá bom? Mas prestem atenção, em nome de Jesus, fiquem firmes na palavra. Tudo que vocês precisam tá na palavra. Eu aconselho você ler a palavra de novo para você ter a certeza que eu não estou trazendo aqui para você palavra errada. Confere a palavra. Leia 2 de Josué. Porque o Senhor vai te mostrar mais coisa ainda do que o Senhor mostrou hoje aqui. Entendeu? Busquem ao Senhor, sejam bereanos. Sejam bereanos. Nós precisamos estar dentro da palavra. Somente isso. Dentro da palavra você tem a salvação para a tua alma. Busque ser uma Raabe. Não tenha medo de falar não, viu? Busque ser uma Raabe. A Raabe foi se convertendo ao longo do tempo. Aquela Raabe simboliza nós hoje, a Igreja de Jesus Cristo de Nazaré. O cordão vermelho simboliza o sacrifício de Cristo. E a família dentro de casa simboliza a tua luta pelo povo de Deus. Guarda todo mundo dentro de casa, teu quartinho de oração. Fiquem na graça do Pai, que o Senhor abençoe a todos em nome de Jesus. Amém e amém.